Olá, meu nome é Elizabeth Fontanella, sou advogada com especialização em Direito da Empresa e Direito da Economia, pós-graduada em Andragogia e Educação Empresarial. Para quem não sabe, Andragogia é Educação de Adultos e sou licencianda em Pedagogia. Pois bem, a proposta aqui é a realização de microcursos. São cursos pequenos, através de vídeos muito curtos, para que você compreenda determinados conceitos ou definições, principalmente na área legislativa, e voltado especificamente para o segmento de segurança em emergência. Então, eu vou te explicar, te ajudar a compreender como funciona o mundo jurídico, como funciona a organização legislativa no nosso país, para que você possa exercer a sua profissão. A legislação, ela envolve todas as profissões, todas, absolutamente todas. Não existe nenhuma profissão que não esteja enquadrada dentro da legislação. Mesmo profissões que não sejam legalmente determinadas por lei, elas ainda assim elas seguem leis gerais do nosso país, que são a Constituição Federal e as leis civis, para que ela possa atuar no mercado. Então, não existe profissão ou exercício profissional nenhum que não tenha que se basear em algum tipo de lei, seja nas leis gerais ou seja nas leis específicas de cada profissão. Aqui nós vamos falar voltado para a área de segmento de segurança e emergência. Então, dentro da área de segurança e emergência, nós temos a profissão de bombeiro civil. E é nessa profissão hoje que eu vou me concentrar e explicar dentro do mundo jurídico, dentro da organização jurídica, da ordem jurídica, das leis, como que o bombeiro civil enquadra, como que a lei vai impactar a existência dele. Então, esse primeiro microcurso, ele é voltado especificamente para você entender, como bombeiro civil, como funciona o ordenamento jurídico, né? O que é lei e o que é ordenamento jurídico, como funciona o ordenamento jurídico no nosso país. Então, vamos lá. O ordenamento jurídico, nós vamos começar aqui pela definição de lei, né? O que é lei? A palavra lei, ela tem origem no latim, né? No termo lex, que quer dizer lei, especificamente, e a lei tem como princípio estabelecer uma norma. O que é uma norma? Uma norma é uma regra a ser seguida. E normalmente as normas, elas condicionam a obrigação de uma imposição de uma determinada conduta, né? E o ordenamento jurídico nada mais é do que um conjunto geral de leis, né? Então, um aglomerado de leis nós chamamos de ordenamento jurídico. Bom, mas por que nós precisamos de leis? Por que nós precisamos de normas? Nós precisamos de normas porque as normas facilitam o nosso convívio social. O ser humano vive em sociedade e para que a gente possa conviver dentro de uma sociedade é necessário haver um regramento, né? Existe a necessidade de se estabelecer regras específicas de convívio, de conduta e de obrigação a ser cumprida. Bom, as fontes primárias das leis. As leis, elas advêm dos costumes, né? Então,
vivendo em sociedade, nós vamos estabelecendo costumes que agradam ou que desagradam, e esse agradar e desagradar do convívio social, ele vai se transformando em lei, né? Então, em norma a ser seguida. Então, o que nos agrada, nós transformamos em normas, que nós chamamos de direitos, a serem cumpridos, né? E o que nos desagrada, nós convertemos em lei também, em normas, normalmente que são deveres que a gente tem que cumprir para não desagradar o próximo, né? Para não desagradar, não causar danos à sociedade, a esse convívio social. Então, a lei, ela vai estabelecer sempre um direito ou um dever. Às vezes ela estabelece as duas coisas, direitos e deveres, com o intuito de normatizar as relações sociais. Bom, e como que surgiu isso? O homem começou a estabelecer os primeiros códigos de lei, as primeiras normas, ainda na pré-história, né? Na antiguidade, muito na antiguidade. Então, os primeiros códigos de leis, eles eram inscritos em pedras, né? Quando o homem desenvolveu a escrita, ele começou a desenvolver a escrita em pedra. E as normas passaram a ser, então, para conhecimento de todos, né? Elas eram escritas em pedra. Então, os códigos aí, aqui nós temos na tela o exemplo de dois códigos antigos, né? O código de Hammurabi e o código de Ur-Nammu, que são dois exemplos aqui de códigos antigos. Bom, mas o direito, ele tem uma evolução, né? O conceito do direito, ele tem uma evolução com a evolução da sociedade. E a primeira evolução que nós percebemos, porque os primeiros códigos de normas que o homem começou a escrever nas pedras, ele estabelecia mais deveres do que direitos, né? Eram mais regras do que não se podia fazer do que o que se podia fazer. Então, os primeiros, a evolução disso vai se dando quando o homem começa a equilibrar deveres e direitos na norma jurídica. E a primeira evolução desse direito, ele começa no ano de 1500, por volta do ano de 1500 a.C., ou da Era Comum, com o surgimento da Bíblia. Então, a Bíblia é o primeiro código de leis a estabelecer direitos e deveres. Depois nós temos uma ampliação com o pensamento filosófico na Grécia Antiga, nós temos uma evolução através da reflexão filosófica, né, do que seria interessante para o desenvolvimento do ser humano em termos de direito e dever. Então surge aí por volta do ano 600 a.C. o direito grego. E um pouquinho depois, mais ou menos por volta do ano 450 a.C., o direito romano. E mais recentemente, aí já depois de Cristo, por volta do século sétimo, oitavo, a Igreja estabelece o direito canônico e também traz novos conceitos filosóficos para pensar o direito dentro da sociedade. E aí nós temos um novo marco, o surgimento do pensamento jurídico, influenciado no final do século XIX, por volta do século XIX, com o surgimento do pensamento filosófico estabelecido pelo filósofo Auguste Comte. Esse pensamento filosófico, chamado de positivista ou positivismo,
é um pensamento filosófico que tem como principais pilares o culto, o desenvolvimento, a base científica, né? Então, nós vemos muito fortemente o culto à ciência e o estabelecimento de métodos científicos como dois pilares específicos do pensamento filosófico. Então, o homem começou a entender, a partir do pensamento positivista de Auguste Comte, que todas as relações naturais deveriam ser baseadas em ciência e métodos científicos. Então, a partir de aí, a partir desse pensamento filosófico, começou-se a pensar a matemática, a biologia, a química, a física, baseado em pensamentos científicos e métodos científicos. E dentro desse pensamento positivista, a filosofia também evoluiu para as relações sociais, que é onde a relação jurídica ela se encaixa. Dentro das relações sociais, então, no finalzinho já do século XIX, surgiu o conceito do direito positivo, baseado na filosofia positivista, com o pensador Hans Kelsen. Quem foi Hans Kelsen? Hans Kelsen foi um pensador e um jurista austríaco. E ele foi responsável por estabelecer o conceito de ordenamento jurídico moderno, como nós conhecemos hoje, que é denominado de pirâmide de Kelsen. Por que pirâmide? Porque ele organizou as legislações em um formato piramidal, estabelecendo hierarquia entre as legislações, hierarquia entre as normas legislativas. Ou seja, no pensamento que ele estabeleceu, ele diz que ele organizou as leis de mais importância no topo da pirâmide e as leis de menos importância ou de menos alcance, não só menos importante, mas às vezes de menos alcance na base da pirâmide. Então, esse ordenamento jurídico em formato piramidal, que é baseado no pensamento positivista, ele é o formato adotado pelo nosso ordenamento jurídico brasileiro. Então, no Brasil, nós adotamos ordenamento jurídico positivista baseado no pensamento de Auguste Comte e de Hans Kelsen. Então, dentro do nosso ordenamento jurídico, nós temos lá no topo da base a Constituição Federal, que é a lei mais importante do nosso país, e ela é como se fosse um grande guarda-chuva, e debaixo desse grande guarda-chuva, que é a Constituição Federal, nós temos as demais leis que regem o nosso ordenamento jurídico. Quais são essas leis? Primeiro, as leis complementares, que são chamadas de complementares porque são leis que complementam as normas que estão estabelecidas na Constituição Federal, e logo abaixo dela vem as leis ordinárias. As leis ordinárias são leis federais, que valem para o país todo, mas são leis que regem situações gerais do nosso convívio, das nossas relações sociais, tanto no setor público quanto no setor privado. Então, são as leis civis, as leis comerciais, as leis trabalhistas, são todas leis ordinárias. As leis de funcionamento do Estado também são leis ordinárias.
E abaixo das leis ordinárias, nós temos os decretos. Os decretos são normas legislativas que são emitidas pelos poderes executivos, no caso, a Presidência da República, governadores de estado e os prefeitos municipais, que são os representantes dos poderes executivos no nosso país, na esfera federal, estadual e municipal. E os decretos, eles nada mais são, podemos dizer assim, numa linguagem de leigo, né? Que são manuais de como as leis devem ser colocadas em prática. Então, o Congresso Nacional ele estabelece uma lei ordinária e aí o chefe do Poder Executivo correspondente, então, no caso, o Presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo correspondente às leis federais, o Presidente da República vai emitir um decreto e esse decreto ele vai dizer como que aquela lei que vai falar sobre um determinado assunto, ela vai ser colocada em prática, como que ela vai funcionar na prática. E, da mesma forma, para as leis estaduais, que são feitas pelas assembleias legislativas estaduais, os deputados estaduais, o governador do estado vai emitir decretos que são que vai estabelecer a forma como as leis estaduais serão aplicadas na prática. Mesma coisa para as leis municipais. As câmaras municipais fazem as leis, aprovam as leis municipais e o prefeito municipal emite um decreto dizendo como que aquela lei municipal vai ser aplicada na prática. E depois nós temos as portarias, normas regulamentadoras, instruções técnicas, resoluções, etc. Essas normas, nós chamamos elas de normas infralegais. Então, são normas que são estabelecidas por órgãos da administração pública. Então, cada órgão da administração pública, ele estabelece uma portaria, uma norma reguladora ou uma resolução ou uma instrução técnica de como determinadas ações estão previstas em decretos emitidos pelo Poder Executivo ou ainda estão previstos em leis ordinárias, sejam leis federais, estaduais ou municipais, ou na Constituição Federal. Essas normas infralegais, essas portarias, regulamentos, normas regulamentadoras, instruções técnicas, resoluções emitidas pelos órgãos públicos vão estabelecer formas mais práticas ainda do cumprimento de todo o ordenamento jurídico que está acima, né, que está acima desse órgão público, que vai fazer com que a legislação funcione na prática, na vida do cidadão. Então, por exemplo, nós temos o Corpo de Bombeiro, ele está previsto na Constituição Federal, o artigo 42 diz que os membros constantes fazem parte dos corpos de bombeiros estaduais, são bombeiros militares estaduais. O artigo 144 vai dar a atribuição profissional que esse membro do Corpo de Bombeiro, descrito lá no artigo 42 da Constituição Federal, vai dizer qual é a atribuição desse profissional, e dentro das atribuições desse profissional está a atribuição para os estados da federação estabelecer normas detalhadas sobre essas atribuições, qual é a competência, o que ele vai regular, o que deve ser feito para a segurança do cidadão, a segurança
a incolumidade do cidadão e a incolumidade patrimonial, né, a proteção do cidadão, a proteção do patrimônio em situações de emergência. E aí lá embaixo vai ter a lei estadual, né, estabelecendo tudo isso. Depois vem o decreto do governo do estado, do governador do estado, dizendo como que aquela lei vai funcionar, como que ela vai ser aplicada. E descendo mais, nós vamos ter então uma instrução técnica, uma portaria do Corpo de Bombeiros que vai dizer como que aquele decreto vai ser aplicado na prática, em alguns casos específicos, ou como que vai ser, o bombeiro também vai escrever uma instrução técnica de como, por exemplo, como deve ser instalado um determinado extintor de incêndio, qual é a altura, qual é o tipo de extintor que vai ser utilizado em determinado lugar. Então, tudo isso, essas especificidades, elas são estabelecidas em instruções técnicas, em portarias, que são emitidas pelo Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro é um órgão da administração pública que vai estar em conformidade com o decreto do governador, que vai estar em conformidade com a lei estadual, que está em conformidade com a Constituição Federal, certo? Bom, como que funciona, então, as legislações sobre incêndio no Brasil? Todos os estados têm um código, nós chamamos de código, uma lei que a gente chama de Código de Prevenção, uma lei de segurança, né, que se chama Código de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico para aquele estado. Então, cada estado tem a sua própria lei e cada lei tem o seu próprio decreto emitido pelo governador do estado, que vai dizer como que aquele código de prevenção e combate a incêndio e pânico naquele estado vai ser implantado e aplicado. E cada corpo de bombeiro vai ter aí a sua portaria e a sua IT, dando as especificações de cada item necessário para que aquela lei seja cumprida na prática, no dia a dia, ok? Então, este é o fim do nosso curso. Se você tem curiosidade para saber mais sobre a profissão de bombeiro no Brasil, principalmente a profissão de bombeiro civil, nós temos uma escola de formação de bombeiro civil que se chama Brigada Consultoria. A Brigada Consultoria tem um portal educacional chamado Universidade Bombeiro Educador, onde nós formamos bombeiros civis, socorristas e qualificamos profissionais na área de segurança em emergência com formação profissional de qualidade e com uma experiência baseada em 40 anos no mercado, formando bombeiros, formando socorristas e formando instrutores de bombeiros e instrutores de socorristas. As qualificações profissionais também abrangem as normas regulamentadoras de segurança do Ministério do Trabalho. Visite nossas redes sociais, @Unibombeiro-Educador, no Instagram e no Facebook, para conhecer e acompanhar o nosso conteúdo, também no YouTube, e acompanhe, visite também a nossa plataforma de cursos, brigadaconsultoria.eadplataforma.app. Qualifique-se. O mercado de trabalho está cada vez mais exigente e é natural que seja dessa forma, porque nós, como eu disse no curso,
A sociedade ela está em constante evolução. Então, o ser humano ele vai entendendo o que é bom e o que é ruim para ele, e isso vai se refletindo na legislação. Então, nós estamos sempre, todos os dias, evoluindo em normas, em legislações melhores, em legislações que protegem mais o cidadão, em legislações que garantem mais direitos ao cidadão de forma viável, evidentemente, para proteger principalmente a vida. E o bombeiro civil, hoje, ele é o profissional por excelência na área de segurança e emergência. Depois, nós temos o profissional socorrista. A profissão de socorrista ela ainda não está estabelecida em lei, mas nós estamos, nosso coordenador técnico, que é um bombeiro militar da reserva, ele está em constante luta para que essa profissão seja regulamentada também, mas ela é uma profissão que é absorvida pelo mercado, ela é uma profissão que existe no mercado e ela tem contratação. O bombeiro civil ele já é uma profissão já estabelecida em lei, que é a Lei 11.901, de 2009. Veja nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, tem um vídeo falando especificamente sobre a profissão de bombeiro civil, qual a diferença entre o bombeiro civil e o bombeiro militar. Esse é um conceito que o cidadão brasileiro ainda não conseguiu compreender muito bem, embora a lei seja de 2009, já está indo aí quase para 20 anos da existência da lei, mas é um conceito profissional que o cidadão brasileiro ainda não conseguiu compreender bem qual é o papel desse profissional. Mas o mercado de trabalho, ele é existente e amplo e continua em expansão. Ele continua crescendo todos os anos, esse mercado de trabalho, porque é uma profissão importantíssima dentro da área de prevenção de segurança em emergência nas empresas, dentro do setor privado. Certo? Muito obrigada pela sua atenção e você vai receber um certificado pela conclusão deste microcurso. Até mais. Obrigada.